Os melhores momentos do Flamengo está aqui. Veja só, o Maracanã virou palco de um verdadeiro concerto do Flamengo, que atropelou o Vitória de maneira cachapante por 8-0, cravou a maior goleada da história do Brasileirão nos pontos corridos, desde 2003, e se manteve na liderança isolada desta edição do torneio. Arrascaeta regeu como maestro da orquestra e fez um gol. Samuel Lino bailou sobre os rivais com 2, e Pedro, o grande solista da noite, encantou a plateia ao marcar 3 vezes, o primeiro deles, aliás, configurou o gol de número 100 do atacante no Estádio Carioca. Ainda deu tempo de os reservas Luiz Araújo e Bruno Henrique entrarem para definir o 8-0, encerrando o espetáculo no Maracanã com chave de ouro em um samba de 8 notas. O Flamengo chegou aos 46 pontos em 20 jogos e continuou na ponta da tabela, seguido pelo Palmeiras, 42 pontos em 19 jogos, e Cruzeiro, 41 pontos em 21. O Vitória, por sua vez, estacionou nos 19 pontos e não conseguiu sair do Z4. Os times voltam a jogar no domingo. O Flamengo recebe o pressionado Grêmio no Rio, enquanto o Vitória, também em casa, mede forças com o Atlético Mineiro. Samba de 8 notas. Rápido e fatal, foi assim que o Flamengo entrou em campo para encarar o Vitória, que protagonizou 2 erros em sequência com o goleiro Lucas Arcanjo e foi punido em ambas as vezes com gols. Um de Samuel Lino, o primeiro do atacante com a nova camisa, e outro de Pedro, que marcou pela 100ª vez no Maracanã. Ainda deu tempo do maestro Arrascaeta, dono das assistências para os atacantes, fincar um golaço antes do intervalo. A pausa do show durou somente 15 minutos porque o rubro-negro voltou ao gramado com um fire. Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha antes de Luiz Araújo, substituto de Plata, deixar o dele. Ainda deu tempo de Pedro marcar o seu terceiro em um lance digno de Puskás, e Bruno Henrique, de pênalti, transformar o resultado na maior goleada da história dos pontos corridos. Gols e destaques. Samuel Lino estreia, e Pedro faz 100º. O Flamengo não poderia ter tido um início de jogo melhor. O motivo? Balançou a rede 2 vezes em 3 minutos, ambas com assistência de Arrascaeta e com uma forcinha de Lucas Arcanjo. Primeiro, Samuel Lino recebeu do uruguaio, gingou pela esquerda e contou com desvio, e atrapalhada do camisa um rival, para marcar pela primeira vez com a nova camisa. Praticamente no lance seguinte, foi a vez de Pedro ser acionado pelo uruguaio após passe errado do goleirão, limpar Lucas Alteri e fazer o seu 100º gol no Maracanã, 2-0. Convocado, Alexandro Sente sai. A vantagem no placar fez os mandantes diminuírem o ritmo, e a atmosfera Maracanã saiu de festa geral para uma dose de preocupação. Convocado hoje por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Alexandro sentiu dores na panturrilha esquerda e acabou substituído por Vina ainda na casa dos 20 minutos. O rubro-negro disse que a alteração ocorreu para preservar o jogador. Golaço coletivo explode Maracanã. Dominando totalmente um desnorteado Vitória, o líder do Brasileirão, regido pelo maestro Arrascaeta, protagonizou literalmente um espetáculo aos torcedores. O uruguaio tabelou com Plata, acionou Varela e disparou para a área. O cruzamento parou, que ajeitou justamente para Arrasca bater de primeira, 3-0. Filme repetido? Lino e Pedro voltam a marcar em sequência. O segundo tempo começou quase que como um replay do que foram os primeiros minutos da partida, com gols de Samuel Lino e Pedro antes dos 5 minutos. A diferença, neste caso, é que os dois inverteram a ordem. O camisa 9 marcou antes em novo chute deslocando Lucas Arcanjo, e o ponta garantiu 5-0 de cabeça pouco tempo depois. Luiz Araújo aparece como intruso, e Pedro dá elástico em hat-trick. O show não teve pausa, e Luiz Araújo, substituto de Plata ainda no intervalo, deixou o dele em passe de Samuel Lino, que voltou a servir de garçom aos 13 minutos e assistiu a Pedro dar um elástico sensacional antes de fazer o seu terceiro. Não perca a conta, 7-0. Bruno Henrique transforma a goleada em recorde. Os minutos finais ainda tiveram pênalti marcado pela arbitragem e gol de Bruno Henrique, que fez o resultado virar o resultado mais elástico de um jogo do Brasileirão no sistema de pontos corridos, 8-0. Ficha técnica. Flamengo 8x0 Vitória. Gols: Samuel Lino, Fla, a 1 minuto do primeiro tempo e aos 4 minutos do segundo tempo, Pedro,
Fla, aos 3 minutos do primeiro tempo, a 1 minuto do segundo tempo e aos 13 minutos do segundo tempo. Arrascaeta, Fla, aos 33 minutos do primeiro tempo. Luiz Araújo, Fla, aos 8 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique, Fla, aos 35 minutos do segundo tempo. Vitória, Lucas Arcanjo, Lucas Braga, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon, PP, Wendel, Ricardo Hiller e Ronald Lopes, William Oliveira, Eric, Osvaldo, Aitor Cantalapiedra, Edu e Renato Kaiser. Técnico, Fábio Carilli. Gostou? Deixe seu like e seu comentário. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal.